sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Biologix Podcast. E para hoje nós temos um assunto, um tema que é muito pedido por aqui, que é de fato a gente abordar sobre a jornada do tratamento da apneia obstrutiva do sono. E para esse assunto de hoje, eu estou com a Thalita Salles ao meu lado. E como convidados, nós temos o Vinícius Pafume e a Sofia Furlan para nos ajudar nesse assunto. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite, para a gente poder estar esse tempinho aqui com vocês também. Muito bom. Eu acho que seria legal começar perguntando para eles, que são especialistas em toda a parte respiratória, são fisioterapeutas, especialistas em tratamentos de distúrbios respiratórios em geral, são especialistas da ResMed, aqui no Brasil. E eu queria perguntar para vocês hoje, para começar, por que vocês acham que é importante ter profissionais tão capacitados trabalhando na indústria, Porque muitas vezes a gente vê a indústria, tem equipamentos super tecnológicos, eles fazem tudo sozinho. Ou eu já sou de uma geração talvez mais antiga que pensa que a gente precisa conhecer muito bem os algoritmos para saber manipular, manusear esses equipamentos, E por que ter especialistas assim na indústria? Para trabalhar com os nossos profissionais de saúde Brasil afora, para treiná-los? O que vocês acham disso? Legal sua pergunta. Eu acho que a gente ter um profissional especialista dentro da indústria capacitado vai desde a parte de desenvolvimento de ciência ali dentro também, para a gente ter a confiabilidade dos algoritmos da tecnologia Exato. que a gente está tendo e também a aplicabilidade fora, como falar com os outros profissionais de saúde, como treiná-los da melhor forma e da maneira deles usarem isso com os pacientes deles. Perfeito. E eu acho que trazer isso para dentro da indústria também, Trazendo a necessidade do mercado ali, quando vocês estão treinando, ensinando os profissionais do Brasil afora, vocês estão entendendo também as necessidades. Exatamente. Trazer para a indústria o que precisa ser trabalhado na tecnologia, Exato. É que são muitas tecnologias hoje, Então imagina um profissional que tem que ter toda uma expertise, de parte fisiológica, anatomia, parte clínica e além disso ter que entender o empoderamento várias da tecnologia. Marcas, várias linhas de São trabalho diferentes. multimarcas, existem várias tecnologias diferentes, a própria tecnologia ela vai se adaptando e aprimorando, então é importante esse conhecimento chegar de forma segura, E o profissional ter um contato super rápido, direto, para que ele possa ter segurança no tratamento. Então é fundamental esse suporte clínico dentro da indústria. Eu acho que especialmente quando a gente fala em tratamento da apneia do sono, a gente vai desmembrar um pouquinho mais aqui para vocês entenderem, mas quando a gente fala num CPAP, eu sempre dava esse exemplo, é como um carro, Vários carros vão te levar até o final da rua, mas como você quer ir até o final da rua? Você vai com direção, com ar, você vai com carro automático, com carro manual. Como, então, configurar tudo isso e deixar apropriado ao perfil do paciente, ao estágio da patologia que ele se encontra, Eu acho que esse é o ponto principal que as pessoas precisam entender, que a tecnologia está aí e faz muito bem, mas precisa ter gente capacitada para trabalhar com ela, Para manusear. Exatamente. Hoje comprar o CPAP não é mais difícil, O difícil é o paciente adaptar e continuar usando. Então a gente tem visto uma taxa de dropout, abandono da terapia grande. E é exatamente esse passo. Depois que eu fiz o diagnóstico, depois que eu encaminhei o paciente para o tratamento, ele comprou e aí começa a jornada. Então é fundamental, desde esse suporte inicial até a continuidade, porque senão o paciente não continua usando, Então comprar não é mais o problema, Legal. Mas continuar usando. A tecnologia aí nesse caso eu acho que vem desde a hora que o paciente compra, que se vai ser mais silencioso, se não vai ter algum ruído que incomoda ele, ser pesado, ser menor, ser maior, isso já conta como tecnologia, mas pensando em como o profissional de saúde pode ter mais ferramentas para lidar com ele, eu brinco até que são cartas na manga, Que o paciente começa a apresentar dificuldade, peraí, eu tenho a primeira solução, eu tenho a segunda solução, eu tenho a terceira. Sim. Isso são tecnologias que a gente vai avançando para poder oferecer para o paciente para diminuir o dropout. Muito legal. A gente vai passar um pouquinho mais para vocês entenderem a questão do CPAP, o que é, mas acho que vocês já estão vendo aqui também. Quando a gente começou a trabalhar com isso, a Sofia não, que eu acho que ela já é mais novinha, mas eu e o Vinícius vamos falar que a gente viu um CPAP bem diferente, muito maior, muito mais pesado, muito menos amigável, vamos dizer assim. Já tem melhorado muito e eu acho que é isso que a gente quer trazer hoje para vocês que estão nos assistindo. Como a tecnologia pode ajudar no engajamento do paciente no tratamento, como pode ajudar no tratamento mais efetivo e de longo prazo, Porque a gente já sabe que a apneia do sono não tem uma cura repentina, você não vai usar o CPAP por um mês e está curado. E a gente tem que trazer cada vez mais benefícios para esse paciente se engajar, e acompanhar a terapia dele ao longo da vida. O CPAP evoluiu muito,
como você falou, antigamente era uma máquina grande, né? Hoje tem CPAPs pequenos, né? E que facilita a vida do paciente. Olha o tamanhozinho dele. Muito mais do que a pressão que a gente programa para o paciente, é tudo que está incluído interno, né? Então hoje o equipamento, por exemplo, da ResMed tem um chip telefônico interno que manda a informação para a nuvem, que é um semicondutor. Então o paciente faz a terapia e ele consegue acompanhar a terapia por um aplicativo. O médico, o fisioterapeuta em outra cidade, outro estado, ele consegue ver a terapia. Aí, gente, a gente tinha que receber pelo correio, um cartãozão. E ai, pifou minha leitora. Onde eu vou arranjar outra leitora para ler o chip? Isso quando já tinha algum chip, né? Senão a gente ficava no escuro, né? Via o que o paciente falava, muitas vezes o paciente acabava não falando, né, a verdade, ou ele não tinha a mesma percepção também, era muito mais difícil, né? Eu não sou da época da sanduicheira de CPAP, mas ainda sou da época do CPAP que ele tinha, que não era nem um cartão de memória, era um outro tipo de cartão com leitor específico. E você falava assim, volta daqui um mês, com uma pressão única que nunca valeu para todo mundo, mas valia para todo mundo. Então a taxa de abandono era muito maior. E se o paciente não podia voltar, eram 2 meses sem ver. Hoje a gente já consegue atuar no dia seguinte com esses pacientes, né? E o investimento bem feito, né? Ele vai trazer segurança para o paciente. Porque imagina, além dessa própria transmissão automática, o equipamento, né? Ele tem a possibilidade, dependendo do equipamento que você escolhe, do algoritmo interno que te mostra. O paciente está usando o CPAP, mas ele continua com algum evento, ele continua com alguma alteração respiratória. Pode ser que sim. Duro, né? Exatamente. Então, se o paciente de repente opta por um CPAP que não enxerga, né? Se ele tem outras alterações, como a apneia obstrutiva, apneia central, Cheyne-Stokes, HERA, que são alterações do sono, né? Se o paciente não consegue ver isso, ele comprou um equipamento. Se o profissional não enxerga essa resposta, ele compra o equipamento, ele está usando, ele está tentando se adaptar, mesmo assim ele está mal cuidado, né? Então, o investimento tem que ser muito bem direcionado para um profissional que consiga dar para o paciente uma tecnologia que ele vai usar, resolver o problema dele e mesmo assim ter respostas seguras ao longo do tratamento, né? Muito bom. E só pra gente finalizar esse primeiro bloco inicial, a gente separou uma pergunta pra vocês com relação à diferença de tratamento de homens e mulheres, né? Que é uma pergunta que também chega bastante pra gente. Temos algumas opções, como que vocês lidam isso pra levar pro paciente também essas opções de tecnologia também? Posso fazer um parênteses antes? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente pensa sempre que só o homem tem apneia, né? Primeira coisa. A gente não tem, nunca tem. Né? Nunca teremos. Não, mas assim, é mais comum sim, e dependendo da faixa etária, vai ser mais comum nos homens, depois vai se equiparando, mas enfim. O homem em geral ronca mais, é mais barulhento, então a gente percebe mais essas apneias acontecendo, mesmo sem saber que a apneia, muitas vezes o familiar fala, ele para de respirar, ele engasga, né? Então a gente tinha, mas ainda é muito presente essa ideia que a mulher não tem, e a gente sabe que de fato a mulher tem, e talvez precise ser tratada de forma diferente, por isso que a gente achou interessante trazer essa pergunta aqui, porque se a gente tá falando de inovação, de tecnologia a favor do paciente, né? Por que não explicar melhor isso? Tem alguma diferença? Tem bastante diferença. Eu acho que se a gente pensar, a gente isola mesmo o caso do homem, mas a mulher, ela enfrenta distúrbios diferentes do sono desde a menarca, desde a primeira menstruação, o sono dela já vai ter algum tipo de perturbação. E assim vai, quando ela engravida, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Depois tem o filho. Depois tem o filho. Os filhos, aí nunca mais o sono volta. E depois tem a menopausa, que também é uma fase importante aí, onde de fato é o que você falou, Thalita, que é a hora que iguala. Normalmente é 3 homens para cada uma mulher, quando são jovens, para ter apneia, mas quando a mulher entra na menopausa, isso iguala. A mulher no terceiro trimestre de gravidez, ela vai ter uma retenção de líquido muito maior, ela ganhou muito mais peso, o diafragma dela vai ter uma dificuldade muito maior de descer por causa da barriga. Então, tem muita chance de ela desenvolver a apneia obstrutiva do sono ali naquele momento. Olha, também. quando a gente fala da multidisciplinaridade, a gente abordou esse tema em outros podcasts aqui, né? Então, da ginecologia, da obstetrícia, a gente já falou sobre a cardiologia, a endócrino, mas enfim, são várias especialidades que vão acontecendo no decorrer da vida de uma pessoa, ela vai precisando, ela vai passando por várias especialidades que poderiam estar atentas ao sono, né? Atentas ao problema da apneia do sono. Nossa, absolutamente. Eu acho que é um ponto importante que você tocou, que eu brinco que até o psicólogo tem que perguntar do sono da pessoa. O psiquiatra, todo mundo, qualquer profissional de saúde que você vá, o seu sono vai interferir em algum momento. Com certeza. E daí na tecnologia tem diferença, então, para tratar a mulher? Então, alguma coisa diferente? A gente ouve essa pergunta frequente, né? Porque as pessoas acabam enxergando um aparelho diferente da cor e com desenho, né?
uma tonalidade feminina mesmo, né? E é justamente para mostrar que não é só o desenho mesmo, o design, mas ele tem uma resposta interna diferente. Então imagina isso que a Sofia falou, né? Se a mulher tem um sono que desperta mais vezes, que é mais sensível, que de repente tem uma resposta diferente, se o equipamento tem a mesma resposta, né? Num paciente do gênero masculino comparado com o gênero feminino, imagina que esse equipamento ele vai estar despertando ela várias vezes à noite. Então, a tecnologia interna... O algoritmo o algoritmo é diferente. Então, como se não fosse mais bruto ou mais delicado, algo assim? É mais suave, né? O aumento da pressão é mais suave. Tudo isso também é baseado em estudos clínicos, estudos científicos, pensando no sono da mulher mesmo. Então, o que já foi visto? A mulher, ela não tem tanto apneia quanto o homem. Ela não vai roncar igual o homem. O que vai acontecer? A mulher, ela tem mais limitação de fluxo. Então, a limitação de fluxo, ela é uma redução da... Entra menos ar pela via Isso, exatamente. E só causa de saturação. Pode causar de saturação. E ela também, frequentemente, tem um despertar seguido disso. Então, daí ela vai ter a privação de sono, ela vai ter um sono de péssima qualidade, porque ela fica despertando por causa dessa limitação de fluxo toda hora. E, de fato, a mulher, ela tem um sono mais fácil de ser desperto. Então, esse algoritmo, ele vai pensar na mulher também nessas partes de limitação de fluxo, em agir mais rápido do que agiria pensando na anatomia do homem, só que de maneira mais delicada, para não despertar ela. Então, ele age mais vezes e de maneira mais delicada. Faz uma grande diferença no tratamento, sim, né? A gente sempre desafia. Tem uma mulher que usa o CPAP, tenta colocar do algoritmo específico e veja se ela vai sentir clinicamente, né, no próprio sono alguma diferença. Isso é importante, porque às vezes ela não está adaptando, ou ela mesmo usando o CPAP desperta várias vezes. Quando você troca o equipamento, a resposta é outra, o sono muda, o outro dia da mulher é diferente. Então, vale a pena entender E aí, nesse CPAP que chama For Her, que a gente pensa para ela, aqui ele tem todas as modalidades. Então, ele tem o algoritmo For Her, tem o algoritmo Standard, que seria desse, e tem do CPAP de pressão fixa também. Então, é um aparelho super completo. Não se adequou a esse algoritmo? Tenta o outro, vê com o outro. Legal. Muito legal. E agora, vamos entrar na parte prática, né? Da nossa jornada do paciente, enfim, nossa jornada do tratamento. Então, a gente vai espelhar uma imagem pra gente poder conduzir melhor essa explicação. Então, Vinícius, quer explicar pra gente essa imagem dessa jornada do paciente? Eu gosto muito dessa imagem, né? Que ela mostra o tamanho do caminho e quanto difícil é para o paciente até ele estar usando o equipamento e continuar nessa jornada da apneia obstrutiva do sono, né? Então, o primeiro ponto é que quantos de nós já cansamos de ir em consulta médicas e nunca fomos abordados sobre o nosso sono? A formação, né, acadêmica, ela acaba deixando de aprofundar no sono e aí os profissionais os multiprofissionais de saúde, né, acabam não induzindo o tratamento de sono no dia a dia. Então, sempre deixa na mão do especialista e o paciente só procura o especialista quando ele tem sintomas. E se ele não tem sintomas ou sinais importantes, ele acaba não procurando. Não, ele só procura se ele tiver algum conhecimento disso, tiver condições na região dele, que tem esse outro ponto, né? Os especialistas em sono ainda são escassos, né? Para um tamanho de população, número de pessoas que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que ainda fica num ponto muito alto ali, né? Para a grande maioria da população. Exato. Então, a sensibilização, que a gente fala que é o primeiro ponto da jornada, né? Com o não especialista, para ele entender que é necessário abordar, identificar fatores de risco, ou comorbidades, ou complicações na sua doença de base, pode estar relacionado ao sono, e saber encaminhar para o especialista na hora certa, né? Então, isso é importante, é o primeiro passo. A gente precisa abordar isso no dia a dia, né? Com o profissional de saúde como um todo, o nutricionista, o médico, o físio, enfim. Depois que o paciente ele tem essa sensibilização e ele sabe disso, ele procura um profissional, ou ele pode hoje, através dos questionários que estão disponíveis na internet, fazer um screening para entender, olha, realmente eu tenho um impacto, né, ou eu tenho uma probabilidade dessa doença, e dependendo do perfil do paciente, fazer um diagnóstico simples. Então, se eu sou o paciente que quero fazer um diagnóstico dormindo numa clínica, ok, você tem essa opção dependendo da região que você mora. Se eu sou o paciente que eu gostaria, né, e pelo meu perfil eu prefiro fazer na minha casa, você também consegue essa opção. Então, a parte da sensibilização, do diagnóstico, e depois do diagnóstico, começa a jornada difícil do paciente, que é comprar o CPAP. Qual CPAP eu compro?
Qual máscara específica eu compro, né? Eu falo que é igual chegar no mecânico, eu não entendo nada de peça. O mecânico coloca aquele tanto de peça lá e fala, vou trocar alguma coisa no seu carro. Eu não tenho a mínima noção do que está sendo falado. Para o paciente com apneia obstrutiva do sono é a mesma coisa. Inúmeras máscaras de vários fabricantes, inúmeros equipamentos, com preços diferentes e o que é melhor. Então essa adaptação inicial, ela é um processo. E depois que o paciente começa a usar CPAP, ele fala, pronto, acabou, tá tudo bem, tô adaptado, estou usando. E aí Ou sim... se ele sente alguma melhora, ele fala, tô curado e posso parar. É super comum. Exatamente. Não fiz mais nenhuma apneia, posso tirar? E aí começa o problema, porque o profissional nem sempre, né, orienta o paciente das trocas periódicas, da necessidade do retorno. Depois que o meu paciente está adaptado por 1 ano, eu deixo de perder um time nele e começo a centralizar o meu maior tempo no paciente novo que está chegando. E esse paciente varia, ele varia peso, ele tem características psicossociais diferentes. Ele envelhece, ele muda hábito, né? E eu adaptei ele no começo e acredito que está tudo bem e paro de olhar diferenciado para esse paciente. É normal a gente ver no dia a dia paciente que está com a mesma máscara há 5 anos e acha que está tudo bem. E esse paciente está tendo fuga, está apresentando sinais residuais ou problemas no sono e a gente não está enxergando. Paciente que está com equipamento que já foi descontinuado há 10 anos, 8 anos e ele continua usando. Sem uma revisão, exatamente. Que a gente não sabe nem se a pressão está mais efetiva, né? Então não é só do mercado, né? A própria troca, ela é extremamente recomendada pelo fabricante, justamente por isso. A troca, ela induz a segurança no tratamento. E quanto mais eu cuido dessas trocas, teoricamente, mais eu uso o CPAP, mais eu vou ter essa continuidade de jornada bem feita. Então é um slide que ele exemplifica isso tudo, né? O paciente vai percorrer um caminho para sempre. E para sempre precisa ser apoiado, né, pelo profissional de saúde. Eu acho que nessa jornada, quando a gente vê aqui, como você falou, depois que ele foi para um especialista, foi indicado o tratamento. E aí ele já ficou perdido. Mas eu acho que ainda tem um ponto que a gente vê bastante isso aqui nos nossos clientes, nos nossos mais de 3.500 clientes. Boa parte dele, a grande parte deles não é especialista em sono, nem tem tudo de especialista em sono no Brasil, né? Que consegue fazer uma primeira avaliação no paciente. E aí tá no interior de, sei lá, de qualquer estado que ele não tem nem a quem recorrer, ele diferente, nenhum especialista. E ele fala, tá bom, eu quero encaminhar para um tratamento, o que eu faço com esse paciente? Então a gente tem tentado trazer muito esses temas aqui, né? Mostrar, olha, existem profissionais capacitados, existem fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, colegas, né, multiprofissionais capacitados a cuidar do seu paciente depois, desde que você consiga fazer uma primeira avaliação. Você conseguir encaminhar ele, o profissional cuida. E é isso que eu estava perguntando no começo. Então, vocês treinam, vocês nutrem os profissionais, no caso, principalmente os fisioterapeutas do Brasil afora, de informação para trabalhar com tecnologia, porque esse paciente ele vai estar perdido. Ele conseguiu fazer metade da jornada, que já é difícil. A maioria para antes, né? Nem chega na jornada. Ele conseguiu, mas e aí? Se ele ficar perdido, não tiver alguém capacitado para ajudar ele no começo, ele já desistiu. Quantas vezes a gente já viu paciente que estava lá com a prescrição e ficou na gaveta há anos, que o paciente às vezes já tem um preconceito sobre a máscara, é desconfortável. Eu tenho um amigo que usou, não se adaptou, não quero, e ele já tem aquela barreira e ele para que usava ali, às vezes máscaras muito diferentes do que a gente tem aqui hoje, né? Máscaras enormes, que não necessariamente eram desconfortáveis, mas que visualmente traziam um impacto, né, pior, assim, de uma forma mais agressiva. Hoje em dia é muito mais sutil, então trazer sempre isso, né? Que tem inovação, que a indústria em geral está trabalhando nisso o tempo inteiro, tá estudando, né? O que pode trazer de novidade? Eu acho que você tocou num ponto bom aí, que essa jornada, ela tem 2 pontos de conscientização. O primeiro aqui, quando a gente começa, a conscientização, hoje a gente trabalha ativamente para conscientizar tanto o paciente quanto os profissionais de saúde. Exato. Porque aqui a gente vai por 2 caminhos e uma hora eles vão se encontrar. E isso acontece de novo depois do diagnóstico. Conscientizar os profissionais de saúde para orientar o paciente, para desmistificar tudo isso que você está falando, e o próprio paciente, para ele entender que ele precisa de uma rede de apoio também, que é assim, hoje no Brasil, acho que no mundo todo, na verdade, talvez, roncar é normal. É engraçado falar que eu ronco, que alguém sempre falava sobre isso. Que eu não deixo alguém dormir. Deixa ele lá pro fundão, ninguém quer dormir no quarto. Mas eu tenho vergonha de falar que eu trato. Não quero contar pra ninguém isso. E deveria ser o contrário, você deveria ter orgulho de falar que você foi atrás de tratar uma doença que lá na frente poderia te levar a ter infarto, te levar a ter um AVC, hipertensão arterial, diabetes, diversas coisas que a gente sabe que já está associado, né? Ou mesmo, o mínimo, evitar acidente de trânsito, render melhor no trabalho, diminuir irritabilidade, sonolência, esse é um ponto importante, né? Então, são 2 pontos aí que a gente tem que conscientizar os mesmos, o profissional de saúde e o próprio paciente.
Nós tivemos na última semana, né, no Big Brother, uma cena interessante, né? A Sofia falou bastante, mas uma pessoa reclamando, né? Uma artista que tá participando, reclamando do outro colega de quarto. Em todas as edições. Sempre tem um roncador. Claro que tem. Se um terço da população adulta ronca, sempre vai ter. Sempre tem um roncador da edição, que a gente sempre comenta todo ano. Ó, tem um roncador que tá incomodando todo mundo no quarto. E é cada vez mais frequente nos próprios filmes da Netflix, algum usuário de CPAP, né? Nas séries, para poder não só mostrar que isso é vida real, mas também para conscientizar. Então, hoje no Brasil existe a Semana do Sono. Sim, logo vem aí. Tá Exato. A gente tem, né, o controle. Então, a literatura mostra que 40%, 30% dos pacientes abandonam a terapia, né? Depois de um certo período já adaptado, né? Então, esse impacto é importante. Por isso a necessidade de gerenciar, Thalita. Então, hoje existe a plataforma Airview para o profissional de saúde poder acompanhar. O paciente está usando, parou de usar. Se ele parou, eu vou chamar ele, vou entender por que ele está tendo uma fuga. Mesmo usando o CPAP, ele continua com o IH. Eu acho que até para a família também, né, acompanhar. Porque assim, quem tem pais distantes, meu pai tá tratando, tá usando, ele fala que tá. Mas eu não tô vendo de longe, por exemplo. Então, acho que até isso, né? Pra trazer esse cuidado e falar assim, olha, tá usando, não tá usando. Por quê? Porque muitas vezes é isso. Ou ainda é tido de forma irrelevante, acha que não tem problema. Ou melhorou um pouquinho, ele acha que pode parar. Não tem a noção do mal que pode causar a falta de tratamento, né? E então, acho que toda essa plataforma, toda essa informação... E uma coisa que eu ia até perguntar pra vocês... Vocês acham que mudou um pouco o engajamento do paciente quando eles estão mais jovens? Hoje em dia a gente vê pacientes mais jovens, não que não existisse apneia, já existia nos mais jovens também, mas não era só o velhinho que tinha apneia, o velhinho gordinho, né? Agora a gente já vê que não, que é a pessoa de 40 anos, o atleta, a mulher de 40 e poucos anos, que não é uma senhora ainda, mas é uma mulher de 40 e poucos anos. A gente vê... Você acha que melhorou? Porque essas pessoas já estão mais engajadas em tecnologia, estão mais acostumados, tem aplicativo. Você acha que mudou um pouco? Com o diagnóstico simplificado, a gente possibilitou cada vez mais trazer pessoas mais precoces para a jornada. Imagina as filas de espera dos estados para fazer polissono, né? E cada estado tem 2, 3 leitos de polissono. 80% da população é dependente do SUS. Então aí já tem um grande impacto. E a população que depende do privado, que tem o convênio, que faz exame, essa população ela acaba sendo diagnosticada mais rápido, ou buscando pelo menos uma alternativa para, olha, se eu estou numa fila de espera há anos, se o diagnóstico simplificado teoricamente é mais acessível, eu vou atrás disso. Então o jovem ele tem mais informação, ele consegue pesquisar e buscar esse diagnóstico mais fácil. E com relação ao engajamento à terapia, sem dúvidas, a gente hoje teve um aumento crescente do aplicativo que chama MyAir, que o paciente baixa, né? Então, antigamente, o número de porcentagem de pacientes que tinham MyAir era baixo. Hoje esse número ainda é baixo, né? Então são mais de 550 vidas conectadas no Airview na América Latina. 550 mil vidas. 8 milhões no mundo, mais de 8 milhões no mundo. E no MyAir, dessas 552, nós temos mais de 100 mil pacientes. Ainda então, tem uma porcentagem... Um quinto, mais ou menos, de que está conectada num programa de monitoramento à distância. Pelo profissional de saúde. Um quinto o paciente se auto-monitora. Exatamente. Isso provavelmente pela dificuldade com a tecnologia, a ausência de um celular adequado, enfim, inúmeros processos. Mas a literatura, e não é só um estudo, vários mostrou, né, Sofia, que o paciente que usa o MyAir, o aplicativo de engajamento, ele tem uma adesão muito maior do que o paciente que está só acompanhado pelo profissional. E até um tempo atrás, o profissional ficava com medo. Eu não vou orientar o paciente do MyAir, que senão eu acabo perdendo a minha participação. E não é bem assim. O paciente que tem o aplicativo e o profissional que vê, você teoricamente tem um acompanhamento duplo. O filho que ajuda na terapia, o paciente que acompanha, olha, eu estou usando mal, eu vou procurar o profissional de novo. Então o aplicativo, ele dá um estímulo também ali, né? Como uma gamificação. Exato. Hoje a gente sabe que tem diversos estudos mostrando, e não é só para a área de sono. O paciente, quando ele gere a própria saúde, quando ele toma para si essa responsabilidade também, a gente fala muito ele se engaja mais. Paciente, né? Exatamente. Ele se empoderar mesmo. Eu também estou cuidando da minha saúde. Não deixei tudo na mão do meu fisioterapeuta aqui. Hoje eu vi que não ficou legal, a máscara vazou. Eu vou tentar arrumar. Não deu certo, eu vou ligar pra ele, perguntar o que é que foi. Eu não vou esperar só o caminho contrário de ele me avisar. A gente vê muito isso aqui na biologia, que os pacientes vêm atrás da gente. Eles entram em contato e falam, eu quero fazer aquele exame. Eu quero ver como tá meu sono. Às vezes não tem prescrição, não passou ainda por um profissional. Mas ele percebeu, ou ele ouviu alguém falar, mas ele já tá mais preocupado, já está mais preocupado. Isso é o impacto do awareness dando certo, né? A conscientização aí.
Quando não só no diagnóstico, mas o tratamento em si, Sim, né? Pedindo sim. indicação, eles já entram em contato já com a gente. Que bacana. E vocês têm algum caso interessante que já passaram por vocês para ilustrar um pouco mais, né, pra gente aí essa jornada, ou enfim, as dificuldades, né, dos pacientes? Nós temos alguns casos que a ResMed foi atrás de vida real para poder compartilhar. Inclusive, podemos deixar a descrição no vídeo para vocês enxergarem o relato dessas famílias, né? Mas são casos interessantes, né? Nós temos um caso do Eduardo, um paciente, e ele relata um rapaz novo, de 30 anos, na faixa etária de 30 anos, e era um atleta, academia, fisiculturista, nutricionista, ou seja, da área da saúde. Evoluiu antes dos 30 anos com um infarto agudo do miocárdio, né? Então ele teve uma consequência de algum fator de risco. E logo em seguida ele foi para o hospital, infartado, com um filho recém-nascido, e gera toda uma mudança na rotina, no contexto. E mesmo após tudo isso, em nenhum momento foi abordado sobre sono. E esse paciente tratou o infarto, foi para casa, e numa roda de amigos, de família que usava CPAP, ele comentando, e olha, tudo isso que vocês estão falando já aconteceu comigo. Já tive alteração cardíaca, eu tenho dificuldade em concentração, eu tenho vários sinais de que eu provavelmente tenho doença do sono. E ele foi atrás. Posso fazer um diagnóstico simplificado? Então ele buscou o diagnóstico, fez diagnóstico na própria casa e, por surpresa, né, um rapaz de menos de 30 anos, uma doença muito grave, né, com inúmeras apneias e hipopneias. É o que a gente fala, não é que a hora. apneia começou a pegar agora em gente mais jovem, né? Ela já existia, só que não era vista. Melhorou o diagnóstico, ou a Exatamente. conscientização, né? E não é porque é atleta, né, e novo, então ele entendeu que tudo isso que estava impactando a vida provavelmente tinha relação com o sono. Sim. E ele foi atrás. E olha, depois de pronto-socorro, depois de uma internação prolongada, ninguém perguntou sobre o sono. Então esse paciente, ele relata... Provavelmente fazia apneia no hospital. Provavelmente fazia apneia no hospital. E aí ele começa a entender e mostrar alguns vídeos de dormindo no dentista e fazendo aquela apneia importante. E o dentista filma e manda para a família, olha... depois que ele comenta sobre um pouco mais sobre sono. E como era da saúde, ele foi buscar o diagnóstico. E o relato é exatamente isso. Quando eu comecei a usar o CPAP, melhorou meu treino, melhorou minha vida, melhorou a relação com a minha família, a paciência, enfim. Mostra o Maier no vídeo, assim, o quanto ele dedica ao uso do CPAP, o engajamento que esse paciente tem. E é um cara que fala, olha, eu viajo para dar aulas, eu não consigo mais ficar sem meu CPAP. Então eu levo o meu CPAP para viagem. Sim. Então é legal que esses casos, né, eles mostram exatamente o quanto isso impactou na vida das pessoas. E um outro caso, né, que a gente também tem nessas redes sociais da ResMed e que vai estar na descrição, é uma senhora que começou a dar banho no filho e dormiu dando banho no filho e tinha vários sinais. E várias vezes as pessoas perguntavam... Durante o banho ela dormiu. E o marido perto evitou uma tragédia. E ela sendo tocada várias vezes, olha, você tem que procurar ajuda. Caramba. E ela foi atrás, mas ela foi, eu me recuso a dormir fora da minha casa com meu filho recém-nascido. Então ela postergou o diagnóstico por um tempo até alguém Numa fase falar. que ela já deveria estar Bem... pior ainda, né? De problemas com sono. Exato. Então ela somou tudo, né? E era uma professora que estava atrapalhando, inclusive, a vida social e profissional. E ela também traz esse relato. Olha, usei o CPAP em um dia, mudou minha vida. Eu não consegui mais ficar sem. Então, quanto isso trouxe impacto, né? Nossa, e por eu último, tinha muito- o Aloysio, O né? Aloysio é um paciente um cliente, na verdade, né? Ele nos buscou para contar a história dele também. Que legal. E ele tem mais de 60 anos. E há uns anos atrás ele era uma pessoa que não praticava atividade física, irritado, acordava sempre com dor de cabeça, cansado. E aí ele teve o diagnóstico de apneia do sono, começou a tratar com o CPAP. E aí ele nos convidou para fazer parte, que ele foi fazer uma trilha de bicicleta com os amigos de mais de 20 dias, tipo 80 quilômetros por dia. Nossa. Outros amigos que são ciclistas também hoje, então ele se tornou uma pessoa que toda noite ele dorme direitinho com o CPAP dele, se preocupa com a pontuação do Maier dele e tá lá praticando esporte, trouxe a esposa para praticar o esporte junto, ela foi fazer a trilha junto com ele legal. também, muito, muito legal. Você vê a mudança de vida, só porque a pessoa não dormia, né? Sim. Você tava falando dessa senhora, dessa mulher que foi usar CPAP e tal, eu me lembrei... E eu olhei pra máscara aqui, minimalista, pequenininha e tal, me lembrei de um caso. Eu tive uma paciente muitos anos atrás,
que usava uma máscara, começou no tratamento jovem também, mas tudo bem, tava consciente, precisava usar CPAP, Ela tinha o cabelo muito cacheado, armado, e a máscara antiga, né, não tinha nada menorzinho assim, ela tinha uma espécie de um capacetinho aqui, assim. Mas essa até que foi a que resolveu. Mas antes dessa, agora que eu lembrei, tinha 2 tiras aqui. O que acontece? O cabelo dela acordava muito amassado. E ela falava, Thalita, eu tô bem com o tratamento, eu tô feliz. Mas assim, tá me incomodando muito, porque eu acordo todo dia, eu tenho que lavar meu cabelo, eu não tenho tempo, E aí, na época, eu fui buscar o que fazer com essa pessoa pra melhorar, porque o problema dela era só o cabelo. Então, a gente conseguiu uma que apertava aqui, mas não apertava embaixo. E hoje, quando eu olho essas máscaras, eu falo, gente, como mudou a vida, né? Do profissional de saúde que tá atendendo e do paciente, claro, que é o beneficiário final, mas para ter mais ferramentas para ajudar, porque muitas vezes ele teve a consciência, mas precisa casar, precisa caber no dia a dia dela, precisa encaixar, né? Muito que nem legal. essa senhora não queria fazer o diagnóstico fora de casa. Quando ela conseguiu fazer em casa, muda tudo. Já mudou tudo. Se você pensar, Thalita, há 10 anos atrás, era que a gente falava para os pacientes, senhor, desculpa, esse bigode está muito grande. Tira o bigode. Hoje a gente não precisa Exato, fazer isso. Eu já Hoje... pedi para paciente tirar o bigode. Mas porque barba. não tinha tanta opção também. E hoje, o cliente, o paciente, ele é o centro do tratamento. Não somos nós, não somos profissionais de saúde. É centrado no paciente, Muito no bom. bem-estar do paciente. Então, se a gente pensa numa máscara minimalista, você tá vendo essa parte aqui, essa traqueia corrugada? Sim. Isso é por 2 motivos. Para pensar na parte de homem, que pode ter a cabeça um pouco maior, então ela estica. E na parte de mulher, que costuma ter uma quantidade maior de cabelo, o fato dela ser corrugada evita de escorregar também à noite, de amassar a parte do cabelo. Bom, quando a gente estava falando justamente, né, de trazer tecnologias que façam o paciente se adaptar melhor, eu perguntei dos pacientes mais jovens se engajam mais. O que vocês acham, assim, como um dos, se a gente fosse exemplificar, então, os pilares principais de adaptação? Eu acho que eu vou começar e depois vocês me complementam, por favor. Eu acho que para começar tem que ter um profissional de saúde que conheça minimamente os tipos de tratamento, que consiga encaminhar ele para algum colega e que dê segurança. Porque eu já peguei muito paciente que vinha assim e falava, falaram pra usar o CPAP, mas é aquele negócio, aquele oxigênio gigante. Lá eles achavam que era um concentrador de oxigênio gigante. Então, assim, que é o nosso objetivo também trazer aqui para quem está nos assistindo, como as tecnologias podem ser mais fáceis, mais viáveis, né? Que engajam mais os pacientes. Então, esse eu colocaria como um dos principais pilares. Logo no começo dessa jornada, que o profissional de saúde que começou essa jornada com o paciente dê segurança para ele e tenha o conhecimento básico para encaminhar. Depois a gente sabe que as tecnologias estão aí justamente para trazer informações. O que mais que vocês acham que poderiam ser pilares essenciais pro bom funcionamento da jornada? Vou pensar assim, para a jornada fluir bem com o paciente. Eu acho que esse profissional de saúde, que é o primeiro que indicou, a gente tem que pensar que é o profissional de saúde de confiança desse paciente. E um ponto importante, eu acho que uma base aí, é ele se interessar pelo tratamento do paciente. Ele vai trabalhar na interdisciplinaridade, que é super importante, Sim. Outros profissionais de saúde acompanhando, participando do tratamento, mas ele se interessar nas próximas consultas. Deixa eu ver o seu andamento, deixa eu ver seu relatório, como está indo. Porque esse é o profissional que indicou, que é o de confiança para ele, que é o que fez a virada. Um bom ponto. O médico que indicou, ele pode ter acesso a isso? Ele pode. Sem dúvida. Ele pode compartilhar a ele parte pode de pedir. telemonitoramento. Fundamental, tanto o profissional físico quanto o fono e o médico também. Não limita a um profissional, pode ter vários profissionais. E o dado é do paciente, né? Exatamente. Então ele pode ter relatórios, ele pode pedir o relatório e levar para outro. Exato. Isso seria muito legal. E eu acho que, assim, hoje em dia a internet tá aí para isso, né? Eu acho que vocês devem ter também bastante comunicação no canal de vocês, no site de vocês, mas explicando até pro médico ou profissional não especialista, assim, como interpretar minimamente aquele relatório ali, né? Acho que isso é um ponto super importante, também. porque senão ele vai se decepcionar, né? O paciente vai se decepcionar e isso decepciona o tratamento dele também. Então, Legal. e a gente não só pode dar o acesso ao médico, mas ele pode compartilhar com os outros profissionais e todos terem acesso ao mesmo tempo desse paciente. Então, muito legal. não tem essa limitação. Eu destaco que o paciente ele tem uma rede de apoio. E ele chegou até você, mas ele não é só paciente seu cliente, né? Então, o fisioterapeuta, depois que ele adaptou, ele avaliou se o paciente precisa de um CPAP ou de um binível, né? 2 níveis de pressão, de repente, Sim. por conta da gravidade. Se é para mulheres, se é automático, se é um equipamento que não é automático, mas que tem um algoritmo de leitura. Sim. Depois disso feito, tem toda uma parte de cuidado, como a ergonomia do sono, a higiene do sono, a possibilidade de interferência num projeto de
reabilitação cardiopulmonar, o fato do paciente às vezes ter outras comorbidades associadas, né, que a gente chama de overlaps. Por exemplo, ele usa oxigenoterapia por conta Junto da com DPOC ou de outra doença pulmonar. E aí ele, olha, eu tenho que usar o O2, mas eu vou parar de usar o O2 para usar o CPAP. Então, como é que você associa? Então, é fundamental que tudo isso, né, que não é só adaptação CPAP, mas tudo isso que a gente relaciona como tratamento da fisioterapia no paciente com distúrbio do sono, né? Mas a relação com outros profissionais, o médico com a questão medicamentosa e outros cuidados, a nutricionista com a mudança de hábito de vida, né? A alteração psicossocial que esse paciente tem, a fono com os exercícios de reabilitação e várias outras terapias associadas. Então, esse paciente está dentro da rede de apoio. E muito mais do que isso é a família participando do cuidado. Porque se é um vozinho e ele não consegue ver o relatório, às vezes o filho instala e o filho acompanha à distância. Que foi o caso que eu comentei, né? Hoje a gente pode ter isso, né? Antigamente você falava, meu pai falou que tá usando X, eu não sei se ele tá usando, não sei como ele tá. Então, os pacientes, os familiares podem acompanhar. Eu acho que quando a gente pensa nesse apoio familiar, vai um pouco mais além também, que falta conscientização. Por exemplo, a esposa ou o marido que dorme do lado. Seu sono também está comprometido. Você está acordando à noite, você está despertando assustado, seja porque a pessoa está engasgada, ou seja pelo barulho do ronco dela. Então, você tem privação de sono e já tem estudo mostrando que isso compromete a qualidade de vida, a saúde da pessoa que dorme do lado. Você tem essa consciência? Porque você precisa estimulá-lo ou estimulá-la a usar para que o seu sono seja bom também. Você sabe que eu já vi gente, às vezes a esposa se queixando do barulho do CPAP, que é mínimo, perto do barulho do ronco. Mas às vezes a pessoa passou anos com aquele barulho do ronco e se acostumou. E aí, só que eu falava, gente, mas olha como é a falta de consciência, né? Então você se queixar de um barulho que é mínimo, risório do CPAP, perto do barulho do ronco e perto do benefício que esse tratamento vai trazer. Por isso que é importante a anamnese do profissional de saúde, porque esse momento chega para todos. Coisa boa, se acostuma rápido. A dormir bem, se acostuma rápido, você esquece o que você já passou. Volta a ficha, o senhor lembra que o senhor tinha isso e hoje você não tem mais? Falando em tecnologia, pensando nessa parte até do suporte da esposa e do marido, seja de quem dormir do lado, na qualidade do sono de quem dorme do lado, se a gente pensa que uma das reclamações que a gente tinha antes era quanto o tratamento do CPAP, o fluxo de ar que saía da máscara ia no rosto da pessoa que estava do lado. Então a gente desenvolveu um sistema... aquele arzinho geladinho ali. Isso. A gente desenvolveu um sistema que chama Quiet Air. Então, o ar tem um filtro aqui e o ar sai de maneira difusa, tanto aqui na frente e sai aqui em cima, para não ir diretamente no rosto da pessoa que está dormindo do lado. Então, mais um motivo, pensando na qualidade do sono de quem está dormindo junto. Isso indifere o CPAP que estiver usando. Tá na máscara. Tá na máscara, a tecnologia da máscara. Isso. Muito legal. Por isso a importância da troca regular, porque a tecnologia vai mudando. E aí o conforto, né, a facilidade, a praticidade. Então, por exemplo, essa máscara ela foi lançada, passou um tempo, ela veio com esse silenciador, com essa tecnologia. Então, tudo isso é adaptações que vai facilitando o dia a dia do paciente, né? Então, o paciente que usava a mesma máscara 15 anos atrás, ele nunca foi nem orientado a ir lá experimentar, né? Então, é fundamental isso E até o nosso conhecimento vai mudando, né? Como profissional de saúde. Se a gente pensa o que o Vinícius falou lá no começo, que a gente via paciente usando uma máscara há 5 anos e era normal. Inclusive, a gente queria contribuir para a máscara dele durar mais, né? Deixa eu dar uma dica de como limpar melhor. Hoje a gente sabe que não só tem a parte de proliferação de bactéria, de fungo, quanto um dos maiores motivos de abandono da terapia para o paciente é a máscara. Então, se ele não troca a máscara regularmente, começa a ter acúmulo de gordura, começa a máscara, essa parte a ficar esgarçada, escorregar. Né? E por quê? Porque é um acessório de uso diário desse paciente, então vai ter um desgaste normal. Então, esse paciente periodicamente precisa fazer a troca para garantir a qualidade do jeito que o ar entra no rosto dele, né? Isso é um intermediário entre o tratamento, a pressão e a garganta dele, né? A máscara. A ResMed fez uma pesquisa recente e ela foi entender por que os pacientes às vezes não trocavam acessório, não trocavam máscara regularmente. E a resposta do paciente, da grande maioria no Brasil e no México, foi que não é orientado pelo profissional de saúde. Então, em quem você confia para te dar orientação? Médico e fisioterapeuta. A gente podia achar que era coisa do mercado. Do mercado, né? Eles estão querendo me comprar. Querendo me vender coisa. E a gente fala isso, assim, olha, hoje o paciente chega numa loja, o pessoal às vezes acaba vendendo um equipamento que tem o telemonitoramento, que tem esse ajuste automático, pelo menos esses algoritmos de leitura, mas deixa a máscara uma máscara inferior. Porque ele acompanha o gerenciamento no equipamento. E a máscara, ele não acompanha esse gerenciamento. Mas o que eu sempre falo, se for
fazer um investimento maior, prefere fazer um Eu investimento na sempre máscara. falava isso. A Uma máscara máscara de não é qualidade. metade paciente do vai valor dormir do toda tratamento, mas noite. ela é mais de metade do tratamento. Tá aqui, Exatamente. Exato. Então a orientação da troca, ela tem que vir do profissional, né? Para esse cuidado de orientar, tá A gente boa, tá acha que limpa. aqui, por ser tecnologia mesmo, eletrônico, a gente tende a dar mais valor à sua máquina. Que exato. tem o seu valor, que tem os algoritmos, mas a gente não esquece de ver o quanto tecnologia tem empregada ali. Na máscara. Entendeu? Tem muita gente ainda, né, Sofia, que acaba indicando a máscara nariz e boca porque traz a queixa. O paciente dorme de boca aberta. Mas sempre dorme, Isso né, já antes de veio, começar a né? tratamento. Inúmeros estudos que mostram, olha, hoje a máscara mais indicada acaba sendo a nasal, por uma série de fatores, né? Fisiopatológica acaba E naturalmente, vezes, depois que vem a possibilitando, né, pressão pelo apneia. nariz, ele começa a fechar. É que Por que, normalmente ele por que tá que a com pessoa tono tá abrindo a boca à diminuído, noite? Porque ela tá tentando sobreviver a uma apneia, né? Mas durante o dia ela fica com a boca fechada e é respiração nasal. Exato. Então, toda essa parte também é conscientização de time clínico, dos especialistas de dentro da indústria, para os profissionais de saúde, para mostrar essa mudança de conhecimento ao longo dos anos também. Tem estudo já mostrando também, se você prescrever uma máscara oronasal de maneira errada, será que você não pode aumentar o número de eventos respiratórios? É a sua responsabilidade aí decidir direitinho. Tá em dúvida? Você não é interdisciplinar? Conversa com o otorrino, faz uma avaliação para ver se ele é respirador oral mesmo. Você sabe o que você está falando aqui? Eu tô pensando numa coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar para quem está assistindo. É que o paciente que está em casa se tratando com algum equipamento respiratório, mas de apneia do sono, ele é muito diferente do paciente que está no hospital. Então tem muito, principalmente fisioterapeuta que vem do hospital, que tem toda uma experiência na linha hospitalar, mas que esquece que aquele paciente que está em casa, o do hospital, ele não tem opção, muitas vezes ele está ali. Em casa ele tem opção, ele pode largar e ele vai largar, se a gente não der o melhor, não que não seja melhor o outro, mas o tratamento mais adequado a esse. E tem diferenças, mais né? personalizado. Exatamente. Também. As máscaras são diferentes, o tipo de pressão, o modo como é entregue, né? Fluxo, pressão, enfim, tem tecnologias diferentes. É muito importante que quem está vindo, né, profissional que está vindo para a linha do sono, que trabalhe melhor nisso, que estude, né, essa linha. Hoje já tem vários cursos, né, de fisioterapia especializada em sono, distúrbios respiratórios do sono. Eu acho que isso é importante porque eu via muito isso na prática. Às vezes são profissionais excelentes dentro do hospital, mas quando ele vai para casa do paciente, pega uma máquina, às vezes que é até muito mais simples que a do hospital, ele não consegue se entender e o paciente larga o tratamento porque não ficou bem adaptado, né? Exatamente. Por conta dessa necessidade, até foi criado um código de remuneração do profissional para acompanhar o gerenciamento da terapia do paciente com apneia obstrutiva do sono. Ah, que legal. Então, esse código, né, ele é validado, é um código TUS, que é existente já, né, recente, muita gente nem sabe, porque não é só diagnosticar e indicar o paciente ao tratamento, depois esse acompanhamento ele tem que ser contínuo e o médico ou o profissional que acompanha, ele tem que ser remunerado por isso. A gente pode deixar esse código depois aqui no Podemos nosso também, no Legal. próprio site da Resmet tem todo o informativo do código, vamos colocar aqui legal, na descrição, mas é para o profissional entender que hoje ele tem que perder o tempo avaliando é e um esse tempo é serviço, né, remunerado, que ele vai um prestar, serviço, que faz parte da adaptação, que não é vender e tchau. Exato. E vendeu, alugou, deu o que seja, né? Mas tem que acompanhar esse paciente. Garante a adesão ao paciente, porque imagina, o paciente ele passou por toda essa cadeia, ele entendeu sobre o sono, ele foi diagnosticado, então gastou um diagnóstico, ele gastou com a terapia, ele é acompanhado e agora ele para porque faltou gerenciamento. Então, o que precisa para complementar isso? Então, se é remuneração, existe a remuneração agora que teoricamente empodera o profissional a parar para olhar para ele, mas ser remunerado para manter o paciente. Porque eu acho que era um ponto que muitas vezes pegava no dia a dia do profissional clínico, né? Ele ganhou às vezes lá atrás para esse paciente, ele não consegue mais destinar tempo a ele daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Né? Então agora o tem uma saída. Sim, é um trabalho e ele vai ser remunerado por isso. Que bom, muito bom. Muito obrigada, Sofia, Vinícius, por compartilhar esse momento aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado também desse episódio, que foi enriquecedor pra gente. Era um tema que a gente tava ansiosamente esperando, né, Thalita? E se você gostou, né, desse episódio, deixe seu comentário aqui, se inscreva no nosso canal. Se tiver qualquer dúvida também, a nossa equipe consegue responder, né, nos comentários para vocês. Vinícius, Sofia, muito obrigada novamente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que é muito bom. A nossa base é muito ampla e muito diversa. Então, a gente acaba recebendo mesmo muitas perguntas de profissionais de saúde, não fisioterapeutas, não especialistas em sono ainda, né, que estão começando. O que eu faço com esse paciente? Mas que tipo de tratamento eu indico? Que ele não tem que ser o especialista, ele tem só saber, como a gente falou,
ter noção e conseguir encaminhar, né? Exato. Então, e por isso a gente vem com essa linha também desses podcasts. No passado a gente falou com o pessoal da cardiologia, já falamos com o pessoal da nefro, e cada vez mais trazendo temas diferentes que podem enriquecer os nossos clientes também, né? Enriquecer eles de informação para tratar os pacientes da melhor forma. A gente que agradece, né? O impacto dessa doença é grande, mais de 24 milhões de pessoas não diagnosticadas. Então, quanto mais a gente falar sobre isso... Parece tão básico pra gente, né? Que vê todo dia, parece tão óbvio. E quando a gente sai ali numa conversa na fila do bar... Com o motorista do aplicativo, sempre. Exatamente. A gente sempre sai transformado de alguma corrida. Eu não posso falar no telefone no Uber, porque eles já... Você já passei por isso. Você trabalha com a apneia, mas aquele negócio que ronca... Exato, mudar a vida das pessoas. Mas eu acho que né? por a gente estar um tempo já nessa parte de sono, a gente sabe o tamanho do problema também, da nossa responsabilidade em levar a conscientização. E é isso, né? Qualquer profissional de saúde, como é que está seu sono? E saber para quem encaminhar, né? Então isso já é um grande passo aí que a gente vai conseguir. Muito bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Até gente, a pelo próxima. convite. E nos vemos no próximo episódio.